Saudações a todos, graça e paz em nome de Jesus. Queria falar um pouco nessa madrugada sobre o arrebatamento da igreja e sobre a segunda volta do nosso Senhor Jesus, né? O Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nosso Auxiliador. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 44, a palavra de Deus diz assim: Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus queridos, a volta de Jesus não sabemos. A Bíblia nos orienta, a mim, a você, a todos nós, à vigilância e ao preparo, mas o arrebatamento da igreja é uma realidade, coloque isso no seu coração. Ou seja, o dia e a hora ninguém sabe, né? A Bíblia diz isso, nem os anjos, nem o Filho, ou seja, Jesus, só o Pai, só Deus que sabe qual vai ser o dia da volta dele. Se Jesus soubesse, você pode ter certeza que ele é o nosso amigo, ele é o seu amigo, ele tinha nos contado, ele tinha contado à igreja. Por isso temos que vigiar a todo tempo e ficar sóbrios, né? Ficar atentos, ou seja, não durma no ponto, fique vigilante, fique perseverante. Meus amados, a palavra de Deus diz porque o diabo ele anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está escrito isso, temos que vigiar, por isso que temos que orar sem cessar, né, a todo tempo. E porque o arrebatamento é uma realidade, ele vai acontecer. Infelizmente, tem muitas pessoas no mundo que vivemos hoje em dia não acreditam no arrebatamento da igreja. Meus queridos, vai ser como os dias de Noé, a Bíblia que fala sobre isso. Vai ser como os dias que aconteceu lá atrás, né, com Noé, que não perceberam, e então veio o que? Veio o dilúvio e levou a todos, né? E assim também vai ser a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz isso. Um será tomado, o outro será deixado. Depois vocês meditam lá em Mateus capítulo 24, do 36 ao 42. Vale a pena vocês conferir, que não são as minhas palavras. Por isso, nos dias de hoje, nos dias que vivemos agora, temos que estar o quê? Sóbrios, temos que estar vigilantes, temos que estar atentos, porque o arrebatamento da igreja vai ser a segunda volta de Cristo, em nome dele, em nome do Senhor Jesus, né? Todos que aceitaram Jesus serão o quê? Serão arrancados daqui da terra e levados para o céu, em nome de Jesus. Os remidos, meus amados, eles vão como é que eu posso te dizer? Eles vão contemplar essa maravilha, né? Que vai ser a volta do nosso Senhor Jesus. Embora a Bíblia diz que Jesus não disse o dia e nem a hora, né? Que ele retornaria para nos buscar, né? Mas deixou sinais esse que todos nós, vocês que estão aí neste momento, tudo que está acontecendo ao nosso redor, esses sinais vemos aí a todo tempo, né? Nação contra nação, reino contra reino. Um exemplo que todos nós estamos vendo aí é a guerra entre Israel e a Palestina, não é verdade? A Bíblia diz, meus queridos, que haverá fome, haverá terremotos em vários lugares. Não, não tem nada de novo aqui, ou seja, a Bíblia, ó, quanto tempo ela foi revelada para todos nós, né? Estamos presenciando tudo isso ao nosso redor a todo tempo. Isso aí não é novo, está escrito. E pois vemos o que homens, né? Egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, arrogantes, ingratos. Enfim, meus amados, essas características são sinais da volta do Messias, da volta do nosso Senhor Jesus. Qual que eu vou dizer no coração, em nome de Jesus? Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Exatamente você ouviu, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, tais dias, em que seriam abreviados, né? Mateus 24, 22, medite lá. Ou seja, o que essa mensagem quer dizer? Que nenhuma carne se salvaria, ou por causa dos escolhidos, ou seja, os dias serão o quê? Abreviados. Os mesmos sinais, meus amigos, como nos dias de Noé, ou seja, está em evidência, né, a todo momento ao nosso redor.
igual aos dias de Noé, a olho nu, né, para todo mundo ver. Por isso, meus amados, temos que ficar atentos, temos que estar vigilantes, e a hora vem que o nosso Senhor Jesus ele vem, mas não sabemos a hora e não sabemos o dia. Por isso temos que ficar atento para a volta de Jesus. Você já deve ter se perguntado, né? Ou alguém já te perguntou como será essa volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz, meus amigos, que haverá no céu sinais de toques de trombetas de Deus, né? E serão tocadas uma por vez, ou seja, por 7 anjos. A Bíblia diz isso. Após a quebra do sétimo selo, será o que? Será a reunião geral dos remidos, né? Vai ser a reunião geral dos falecidos, dos vivos, que somos nós, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, né, como seu único suficiente Salvador. Ou seja, os mortos, eles ressuscitarão, né? E eles vão ressuscitar primeiro. E quando Jesus der a ordem, né? Jesus dá a ordem, aí os mortos em Cristo, ou seja, aí os vivos que somos nós, seremos o que? Seremos arrebatados em nome de Jesus. É a Bíblia que está dizendo isso. Ou seja, a gente vai ser arrebatado entre as nuvens para assim ficar para sempre, né, com o nosso Senhor Jesus. Está escrito, isso que nos deixa mais alegre, né? E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18: Consolai vós uns aos outros com estas palavras. Oh, glória! É um consolo, não é? Seremos o que? Arrebatados para os céus, em nome de Jesus. Meus amigos, infelizmente, temos que se atentar, né? Que tem muitas pessoas que elas não vão ser arrebatadas, ou seja, será doloroso para essas pessoas. Por isso que precisamos, né, atentar ao chamado de Deus. Eu e você, aonde você estiver, você que aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, temos que ficar atento ao chamado de Deus e anunciar Cristo. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Temos que anunciar Cristo com a nossa vida, com o nosso desempenho a todo momento. Ou seja, não podemos deixar os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos conhecidos, ou seja, quem quer que seja, caminhar para a destruição, caminhar para ir para o inferno. Temos que alertar essas pessoas. Essas pessoas não podem ir para esse caminho sem que nós viemos alertá-los. Por isso, em nome de Jesus, vamos cumprir, né, as 3 ordens de Jesus e cumprir assim a nossa missão. A minha missão é anunciar o Senhor Jesus. A sua missão, que aceitou o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, é você anunciar Ele. As 3 ordens, qual é? As 3 ordens é: vinde, ficai e ide. Ou seja, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A segunda ordem, Jesus diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do Pai, ou seja, a promessa de Deus. Ou seja, ficai na cidade de Jerusalém, até do alto seja revestido de poder. Oh, glória! Meus amados, a terceira ordem, todos nós que aceitamos Jesus, ide, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é uma missão minha, essa é uma missão sua que aceitou Jesus, alertar essas pessoas para que elas possam ser salvas em nome de Jesus. Essa é uma pequena mensagem da parte do Senhor ao seu coração. Se atente, porque o arrebatamento é uma realidade. O Senhor Jesus, ele vem, e ele vem como os dias de Ló e os dias de Noé. Então temos que ficar preparados, temos que ficar perseverantes. Aceite o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, para que no dia do arrebatamento, você que ainda não aceitou Jesus, você venha aceitar, para poder você ser elevado junto com os mortos que morreram em Cristo e junto com todos nós que aceitamos Jesus como seu único suficiente Salvador. Deus continue te abençoando. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Em nome de Jesus, onde você estiver, que você seja um representante do reino de Deus, aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver.
Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.